Olá, obrigado por estar conosco em mais uma edição do Conversa Franca, aqui na TV Princesa. Hoje nós vamos falar novamente sobre Copa do Mundo e vou entrevistar o Lúcio Caldeira, que é professor e autor do livro Batalhas no Futebol e também apresentador da série O Brasil nas Copas e Embates BR, aqui na TV Princesa. Lúcio, muito obrigado então por ter aceito esse nosso convite do Conversa Franca para falar de um assunto que começa a ser mais uma vez destaque no Brasil amanhã, na quinta-feira, que começam os jogos. Muito bem, é um prazer estar aqui, Agnaldo. Eu que agradeço. Bacana. Lúcio, então o Brasil foi pela primeira vez vencedor da Copa do Mundo em 1958. Isso. Só que a Copa começou em 1930, né? Por que demorou esse tempo todo e que você chamou na série aqui na TV Princesa da Era do Conhecimento? Isso, a era do aprendizado. Do aprendizado. Exato. O que aconteceu? A primeira Copa, primeiro é importante a gente entender como é que surgiu essa história. A FIFA surge em 1904. E em 1905 já começa a ideia de realizar-se uma competição envolvendo seleções de países. Mas isso foi dando errado. E só em 1928 é que, de fato, ficou batido ali o martelo de que haveria a primeira Copa do Mundo em 1930. No Uruguai. Que seria no Uruguai. Houve uma disputa entre Uruguai e Itália. O Uruguai venceu, se comprometeu a fazer um estádio, o Estádio Centenário, para fazer a Copa do Mundo. E a Itália, inclusive, por ter perdido, boicotou a Copa e, junto com ela, várias seleções europeias também boicotaram. Então, a coisa começou meio tumultuada. E a gente teve a Primeira Guerra Mundial aí também, que atrapalhou muito. A segunda, né? A segunda. A primeira e a segunda, né? Foi nessa época, não foi? A primeira, 1914 a 1918. Copa, a primeira, 1930. Uhum. Mas não tenha dúvida de que a primeira atrapalhou a ideia do primeiro Mundial. Uhum. Mas aí o que aconteceu? O Brasil não foi bem nos dois primeiros, né? Em 1930 foi eliminado na primeira fase. Perdeu na estreia para a Iugoslávia, era um grupo, o campeão de grupo avançaria para a semifinal. Como ele perdeu na estreia, de nada adiantou vencer a Bolívia na sequência, a Iugoslávia que foi para a semifinal, perdeu para o Uruguai, depois o Uruguai ganhou da Argentina, foi o primeiro campeão do mundo. Muito bem. Na segunda Copa, eles mudaram o formato. Ao invés de grupos eliminatórios, era jogo eliminatório. Então o Brasil viajou para a Itália, que aí a Copa foi na Itália, compensou, né? A primeira no Uruguai, a segunda na Itália, que perdeu a disputa para o Uruguai. E aí o Uruguai boicotou. Olha para você ver como é que estava a questão política. Aí a Itália venceu a Copa do Mundo de 1934. Como eram jogos eliminatórios, o Brasil de cara foi eliminado pela Espanha. Perdeu um jogo, acabou a Copa. Uhum. Aí em 1938 o Brasil conseguiu avançar. Passou pela Polônia na prorrogação no primeiro jogo, aí enfrentou a Tchecoslováquia, empatou o jogo, empatou a prorrogação, teve necessidade de um novo jogo, aí o Brasil ganhou de 2-1, avançou para a semifinal. Foi a primeira vez que o Brasil chegou entre os 4 primeiros. E aí perdeu na semifinal para a Itália, que era a atual campeã do mundo e que seria bicampeã. A Itália ganhou do Brasil de 2-1 e o Brasil, então, foi a Copa que o Brasil até então conseguiu a melhor colocação, ficou entre os 4 primeiros. Aí a Copa foi interrompida em função da Segunda Guerra Mundial. Então não teve Copa de 42, de 46, voltou a ter 1950. No Brasil. No Brasil. Era para ser na Argentina. Uhum. E aí, como mudaram para o Brasil, a Argentina boicotou a Copa do Brasil. E também não vieram várias seleções importantes. A Alemanha, por exemplo, tinha sido expulsa da FIFA em função da Segunda Guerra Mundial, não veio para o Brasil. A Copa do Brasil ficou manca, eram 16 seleções, 3 desistiram de última hora, então acabou ficando 13 seleções, grupos, enfim. Mas a Copa do Brasil foi a primeira que o Brasil teve chance realmente de vencer. Porque eram 4 grupos, os 4 campeões de grupos avançavam e um quadrangular final decidiria o campeão. No quadrangular ficou Brasil, Suécia, Espanha e Uruguai. E o Brasil venceu os 2 primeiros jogos de forma impecável. Ganhou de 6-1 da Espanha e de 7-1 da Suécia. O Uruguai teve dificuldade, empatou com a Espanha 2-2 e conseguiu ganhar da Suécia de 3-2 no finalzinho do jogo. Inclusive, esteve perdendo, estava 2-1 para a Suécia e conseguiu a virada. Então, no último jogo, Brasil e Uruguai, o Brasil precisava empatar com o Uruguai para ser campeão. E aí nós conhecemos aquela história toda. O Friaça do Brasil fez 1-0, depois o Schiaffino empatou para o Uruguai e o Didia fez o gol do título.
E aí ficou a ideia do complexo de vira-latas. Quer dizer, o Brasil já era o país do futebol, mas não conseguia vencer a Copa do Mundo. Nelson Rodrigues que falou Nelson isso, Rodrigues, né? a questão da pátria de chuteiras e parará. Em 1954, o Brasil já veio modificado. A derrota para o Uruguai foi tão importante que o Brasil mudou, inclusive, a cor do uniforme. O Brasil jogava de camisas brancas, meias brancas e o short, às vezes, era branco, às vezes era azul. E aí mudou para a camisa amarela, em 1954. Quer dizer, perder a Copa para o Uruguai foi um trauma tão grande que motivou, inclusive, as cores, a mudança nas cores do uniforme. Em 1954, o Brasil foi eliminado pela sensação do torneio, que era a Hungria, que não perdia há 4 anos, que tinha um time mágico liderado pelo Puskás e etc. Então o Brasil perdeu por 4-2 na fase de quartas de final. O jogo ficou conhecido como a Batalha de Berna. E esses 2 jogos, esses 3 jogos, o Brasil perdendo para a Itália de 2-1 na semifinal, o Brasil perdendo a final para o Uruguai de 2-1 e o Brasil perdendo de 4-2 para a Hungria, foram os 3 jogos mais marcantes nessa era, que eu chamo de a era do conhecimento. Sim. Que o Brasil foi aprendendo a jogar a Copa do Mundo, mas não conseguiu, de fato, uma grande vitória. Em 58, na Suécia, isso mudou. Mas o Brasil começou a Copa meio desacreditado. Então ele conseguiu vencer o primeiro jogo contra a Áustria, foi para o segundo jogo contra a Inglaterra e o jogo terminou empatado em 0-0. E aí teve uma mobilização na seleção para que houvesse modificações na equipe. E aí o técnico Feola colocou para jogar os reservas de então, que era o Garrincha e o Pelé. Eles dois eram reservas na seleção. Eles começaram a Copa de 58 na reserva. E aí eles entraram para o jogo definitivo, que era Brasil e União Soviética. Se o Brasil não vencesse a União Soviética, não passava de fase. Então nós chegamos no terceiro jogo complicado. Entrou o Pelé, o Garrincha, entrou o Zito também, e o time ainda tinha Vavá e Didi, que era grande. O Vavá era o goleador e o Didi era o grande nome do time. E aí o Brasil conseguiu vencer a União Soviética e aí adquiriu confiança. Aí o Brasil depois passou pelo País de Gales, 1-0, o jogo de ataque do Brasil, retranca País de Gales, e aí depois fez 2 jogos memoráveis. Na semifinal ganhou da França, que era o melhor time até então, por 5-2, e na final bateu a Suécia por 5-2. Aí o Brasil rompia com a ideia do complexo de vira-latas, conseguia, enfim, ser campeão do mundo. Essa Copa marca o que eu chamo lá no programa, na série, da era das conquistas. Aí começa a ganhar e não para mais. Começa a ganhar e não para mais. Aí rompe-se com uma ideia de perdedor e começa uma era vitoriosa na história da seleção brasileira. A próxima Copa também foi do Brasil, 1962, né? 1962. Conta um pouco pra gente da história dessa Copa. Então, aí 1958 então marcou o início da era das conquistas. Em 1962, o Brasil vai para o Chile, melhor dizendo, para defender o título. Ele era o campeão do mundo. Mas a Copa de 1962 ficaria marcada por uma Copa com muitos problemas de arbitragem. Inclusive, o Brasil foi favorecido pela arbitragem na primeira fase. O Brasil começou vencendo o México, depois empatou com a Tchecoslováquia e chegou para o terceiro jogo com a obrigação de vencer a Espanha. E um detalhe é que no jogo com a Tchecoslováquia, o Pelé saiu fora da Copa, porque foi contundido. Sim. E no jogo da Espanha entrou o substituto, que era o Amarildo. Muito bem, a Espanha fez 1-0 e aí teve o lance capital do jogo, que foi o seguinte: Nilton Santos do Brasil fez um pênalti no jogador da Espanha, o Colar. O juiz marcou falta, marcou fora da área, foi pênalti. Na sequência, a Espanha cobrou, fez o gol e o juiz anulou o gol. Ninguém sabe por quê. Aí na sequência o Amarildo, substituto do Pelé, fez 2 gols e o Brasil avançou. Daí pra frente o Brasil foi impecável. Venceu a Inglaterra por 3-0, o Garrincha fez 2 gols e estava endiabrado naquele jogo. Na semifinal o Brasil venceu o Chile e a arbitragem, e aí tem as manobras políticas, né? Então, por exemplo, esse jogo era para ser em Vinha del Mar, mas como o Chile caiu nessa chave, foi mudado o jogo para Santiago, no estádio maior, mais aperto da torcida, mas o Brasil venceu o jogo por 4-2, foi para a final e pegou a Tchecoslováquia, adversário que tinha empatado na primeira fase. Aí o Brasil venceu por 3-1 e conseguiu o bicampeonato. Então, o Brasil tinha um time muito bom, conseguiu o bicampeonato, mas ninguém lembra dessa história, foi favorecido pela arbitragem. 1970 também, aí... Não, vamos falar agora, a gente falou de 62,
Vamos agora para 66, da Inglaterra. Brasil não conseguiu vitória. A Copa de 66 foi uma Copa ruim para o Brasil. O time misturou jogadores experientes com novos talentos, mas isso acabou não dando liga. Então o Brasil foi eliminado de forma precoce na primeira fase. Venceu a Bulgária e depois perdeu 2 vezes, de 3-1. Primeiro para a Hungria e depois para Portugal, de Eusébio, que estava tomando o lugar do Pelé no cenário mundial. Era o Pantera Negra, o grande futebol do Eusébio, que era o cara que liderava Portugal, que fez um time histórico na época. Então o Brasil saiu da Copa de forma precoce, e aí essa Copa seria vencida pela Inglaterra na final com a Alemanha, naquele gol polêmico, que a bola bateu no travessão, bateu na linha e não entrou, mas o goleiro apitou. A Inglaterra venceu por 4-2 a Alemanha e conseguiu seu primeiro título em Copas. E aí o Brasil chegou em 1970 desacreditado. De novo. Desacreditado, né? 2 vezes campeão, mas perdeu em 66. Ninguém esperava muito da seleção de 66. Mas da seleção de 70 em função de 66. Mas era a última Copa de um tanto de jogadores. Vários jogadores sabiam que ali seria a última chance. Quem, por exemplo? O Pelé. Pelé foi a última Copa dele. Era a última Copa. Então o Pelé havia participado em 58 garoto. Ele não era o grande protagonista. O protagonista de 58 era o Didi. Ele era o grande jogador do Brasil. O Pelé, moleque, fez gols importantes contra o País de Gales, contra a França, contra a Suécia, mas era jovem. 62 saiu por contusão. 66 eliminado na primeira fase. Então o Pelé tinha a Copa de 70, tipo assim, agora eu tenho que mostrar que eu sou o rei. Né? E de fato mostrou. Em 1970 o Brasil mostrou ao mundo a melhor seleção de todos os tempos, considerada pela FIFA, bateu a Itália na final. Era o Brasil tricampeão, Itália tricampeão. Mentira, Brasil bicampeão, Itália bicampeã. O Brasil venceu a Itália 4-1, foi o primeiro tricampeão do mundo. A partir de 1970, o Brasil entra na fase do declínio, né? Experimentou grandes fracassos em Copa do Mundo. Em 1974, já sem o Pelé, o Brasil foi eliminado pela Holanda, o carrossel holandês, o futebol total, o futebol revolucionário da Holanda. Rinus Michel, considerado o maior técnico do século passado, era o técnico da Holanda, e dentro de campo, laranja mecânica. E o Johan Cruyff era o grande líder dentro de campo. Então aquela Holanda que revolucionou o futebol mundial eliminou o Brasil 2-0, foi para a final e perdeu para a Alemanha. Em 1978, o Brasil foi eliminado da Copa de forma invicta, sem perder. Mas a verdade é que o Brasil não apresentou bom futebol. Foi mal na primeira fase e depois na segunda fase caiu no grupo com a Argentina. O jogo empatou em 0-0 e a Argentina depois classificou em saldo de gols, naquele famoso jogo contra o Peru. A Argentina precisava ganhar de 4-0, ganhou de 6 e eliminou o Brasil. Foi para a final e conseguiu ser campeão batendo a Holanda. Em 82 foi o grande pecado, porque aí sim o Brasil fez uma baita de uma seleção. Em 74, 78, o Brasil foi eliminado sem jogar bem. Em 82, apresentou ao mundo um futebol maravilhoso. O técnico Tele Santana, Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, enfim. O Brasil venceu os adversários todos, chegou nas quartas de final contra a Itália e foi eliminado no jogo lá do Sarriá. Ficou conhecido como a tragédia de Sarriá. Paulo Rossi fez 3 gols, 3 Itália, 2 Brasil, Brasil fora da Copa do Mundo. Depois de 1950, essa foi a maior decepção do Brasil em Copas. 86, com o time já envelhecido, mas comandado por Tele Santana, o Brasil foi eliminado pela França. Foi a primeira vez que a França eliminou o Brasil. Isso voltaria a acontecer mais 2 vezes. Então a França eliminou o Brasil nos pênaltis. Aquele jogo que o Zico perdeu o pênalti. Platini jogava na França. Depois, em 90, o Brasil caiu pela Argentina de Maradona. A dupla Maradona-Canidia. Maradona fez uma arrancada no meio de campo, tocou para o Canidia liquidou o jogo 1-0 para a Argentina. A Argentina foi na final e perdeu para a Alemanha. É aí que entra a história do dedo do Maradona, que ele estava com o dedo inchado, ou é em outra Copa? Isso, exatamente. O Maradona jogou, teve que fazer uma infiltração no dedão para enfrentar o Brasil. Foi muito bem marcado o jogo inteiro, na única bola que ele pegou, ele decidiu o jogo. Né? Então, nesse período de 74 a 90, ficou famoso no mundo uma frase do Beckenbauer, dizendo que o Brasil jogava bonito, mas quem ganhava a Copa era Itália, Alemanha e Argentina. E aí, 94 chegou para mudar essa história. O Parreira assume, o Zagallo
coordenador, ajudando o Parreira, e aí o time aposta numa filosofia de jogo mais pragmático. O futebol bonito em segundo plano e resultado é o que vale. A defesa mais segura, o meio de campo mais combativo e a dupla Bebeto e Romário que resolvia. E aí o Brasil conseguiu, enfim, ganhar uma Copa do Mundo após 24 anos. Venceu de novo a Itália na final. Então agora o Brasil era tri, a Itália era tri. Tinha vencido em 82. O Brasil vence a Itália nos pênaltis e consegue ser o primeiro tetra do mundo. Essa começa a era do ressurgimento, porque o Brasil ficou 24 anos sem ganhar, aí ressurge o futebol. O Brasil é campeão em 94 e disputa as duas finais seguidas. Em 98 perdendo para a França e em 2002 vencendo a Alemanha. Brasil e Alemanha, quando disputaram em 2002, eram as duas grandes forças do futebol mundial. Nunca haviam se enfrentado. E aí o time dirigido pelo Filipão venceu a Alemanha por 2-0 com 2 gols do Ronaldo, que se redime da Copa de 98. Quando o Zidane matou aquele jogo, a França venceu o Brasil por 3-2. Aí nós chegamos na última fase, que é a fase do declínio. Porque 2006 e 2010, o Brasil montou times medianos, mas na hora que enfrentou um grande rival, perdeu. Em 2006, perdeu para a França. Pela terceira vez, a França se tornaria o maior algoz do Brasil em Copas, eliminando o Brasil 3 vezes de Copa do Mundo. Dessa vez, o Zidane fez uma partida, na minha opinião, a partida mais bem jogada pelo Zidane vestindo a camisa francesa. E com gol do Henry, falta cobrada pelo Zidane, eliminou o Brasil 1-0. E em 2010, o Brasil foi eliminado pela Holanda, que também é um time que tem uma rivalidade muito grande com o Brasil. A Holanda já eliminou o Brasil 2 vezes em Copas e o Brasil eliminou a Holanda 2 vezes, quer dizer, está empatado. Aí a Holanda eliminou o Dunga dirigia a seleção, quer dizer, quando a Holanda fez o gol, 1-1, o time do Brasil se abateu, foi mais ou menos o que aconteceu em 1950. E aí a Holanda tomou conta do jogo, igual o Uruguai tomou conta do jogo em 1950 e eliminou o Brasil. Essa é uma síntese da história do Brasil na história das Copas. Analisando um pouco aí, foram pouquíssimos vencedores nesse período de Copa do Mundo, né? Foram 8? Exato, foram 8. Uhum. O livro, né, o Batalhas do Futebol, conta essas histórias em detalhe. Uhum. E 19 Copas do Mundo, apenas 8 países campeões. Então aqui na América do Sul, o Brasil conseguiu 5 vezes, a Argentina 2 e o Uruguai 2. Na Europa, a Itália é a maior campeã com 4 títulos, a Alemanha tem 3, a Inglaterra 1, a França 1 e a Espanha 1. Então essas são os 8 campeões. Ao longo da história das Copas do Mundo, a gente pode dizer o seguinte: houveram campeões pontuais, como a Inglaterra, a França e a Espanha, né? E houveram alguns que marcaram o seu nome como potências do futebol. Então toda a Copa do Mundo, você tem Brasil, Itália e Alemanha favoritos. A Argentina surge como a 4ª potência. E o Uruguai já foi potência dominante há muito tempo atrás, nos primeiros anos, e hoje não é mais, hoje é decadente. Então, na verdade, você tem Brasil, Itália, Alemanha e Argentina, que em qualquer Copa do Mundo, daqui a 20 anos, nós vamos discutir quem são os favoritos para a Copa, nós vamos colocar Brasil, Itália, Alemanha e Argentina e mais alguém nesse bolo. 64 anos depois, a gente teve a Copa no Brasil aqui em 1950. Isso. O que você acha do time que vai disputar a Copa desse ano? Bom, eu acho o time jovem, inexperiente e acho que há um excesso de otimismo da imprensa brasileira. Eu acho que nós estamos colocando muita responsabilidade em cima desses jogadores. Eu acho que eles vão estar prontos para ganhar uma Copa do Mundo daqui a 4 anos. Aí o time vai ter amadurecido, eles já vão ter passado por uma experiência de Copa do Mundo. Então eu acho que o Brasil vencer essa Copa do Mundo é uma zebra. Na minha opinião, há outras seleções mais preparadas para isso agora. Você acha que o Brasil só ganha Copa quando a gente está desacreditado? Você acha um pouco isso? Porque contando um pouco da história aí, a gente vê esse tempo. Você acha que acontece isso? A gente pode analisar por esse lado? Eu acho que o que acontece é o seguinte: às vezes o favoritismo faz mal ao time. Quando você entra muito favorito, acaba que aquilo pode subir um pouco na cabeça dos jogadores e excesso de otimismo pode ser prejudicial. Agora, o que eu percebo é que Copa do Mundo é muito detalhe. Então, a partir do momento que você passa para a segunda fase, Copa do Mundo é dividida em 2 momentos. Tem a primeira fase, que são os grupos, etc., que classifica. A partir dali, são jogos eliminatórios. E num jogo de futebol, um time pior pode vencer o melhor. É uma partida só. Então, tudo pode acontecer. É muito difícil ter uma grande zebra. Ou seja, alguém ser campeão por acaso. Porque ele vai ter que ter eliminado 4
seleções. Mas, ao mesmo tempo, o melhor pode não vencer. Isso é uma realidade nas Copas. E quais são os times favoritos para essa Copa? Na minha opinião, eu diria que tem 6 seleções que podem vencer. E eu colocaria elas em 3 degraus. No degrau de cima, as 2 melhores seleções hoje, para mim, são Alemanha e Espanha. A Espanha, que é atual campeã do mundo, 2 vezes campeão da Eurocopa. A Alemanha, que vem das últimas 3 Copas, 1 vez vice-campeã, 2 vezes terceiro lugar, e na Eurocopa também ficou em terceiro lugar. O time está pronto, está mais organizado. Essas 2 estão num patamar acima. Logo abaixo tem Brasil e Argentina. O Brasil muito por jogar em casa, e o time da Argentina, que tem um time muito bom do meio para frente, mas uma defesa frágil. E logo abaixo, Itália e Holanda. Holanda, vice-campeã do mundo, que de repente não tem sido até muito falada pela imprensa, mas um dia que tiver Van Persie, Robben e Sneijder, tudo no dia bom, eles podem eliminar qualquer uma dessas que eu falei favoritas. E a Itália, que é um time que você não pode deixar ela de fora. Porque o time da Itália, até quando está desacreditado, ressurge das cinzas e apronta as suas em Copa do Mundo. Então, na minha opinião, a Copa fica em uma dessas 6. Em relação aos jogadores, quem são os jogadores favoritos, no seu ponto de vista? Para a melhor da Copa? Para a melhor da Copa. A gente ouve muito falar do Messi aí, do Neymar. Quem que você acha que está despontando mais? Geralmente, o melhor jogador da Copa sempre está relacionado à seleção campeã. Né? O jogador eleito da FIFA sempre surge ali na seleção campeã. Então eu vou apostar no Messi da Argentina e no Neymar do Brasil. Mas acho que nem Brasil nem Argentina vencem a Copa. E o que você acha dessa Copa aqui no Brasil? Igual eu falei, 64 anos, e a gente conversou na semana passada com o Lincoln Frias, que ele é pós-doutor em filosofia, para analisar um pouco desse nosso contexto social. Certo. O que você acha da Copa? Você acha que a gente está realmente no clima de festa ou no clima de contestação? As pessoas não estão sentindo a Copa como a gente sente quando acontece no exterior. Assim, a gente brincou que Varginha, são poucos os lugares que estão enfeitados e tudo. Então, o que você acha em relação a isso, Lúcio? Eu acho o seguinte, em 2007, quando o Brasil participou para ser escolhido como sede da Copa, então foi lá concorrer para sediar a Copa, aí deveria ter tido um tanto de manifestação. Não queremos a Copa, não precisamos de Copa, e Copa do Mundo não é prioridade. De fato, não é. Nós temos um país que tem uma série de prioridades, e investir um dinheiro que poderia estar sendo investido em transporte, segurança, educação, em estádio de futebol, não é prioridade para o Brasil. Ponto final. A partir do momento que o Brasil é escolhido, aí também nós já sabíamos que ia acontecer uma farra com dinheiro público. Isso não é novidade para ninguém. Ou seja, as coisas ficariam para a última hora, e aí os preços sairiam fora do controle, ficaria tudo mais caro. Não é novidade. Todo mundo já sabia que isso iria acontecer. Agora, eu acho que não é o momento de contestação do seguinte, já vi algumas contestações, não queremos Copa do Mundo. Ué, não queremos como? Fizemos tudo, gastamos todo o dinheiro. Agora que é a chance de receber o turista e de entrar um dinheiro, não queremos Copa, quer dizer, é um absurdo. Então não deveríamos ter querido a Copa lá em 2007. Agora queremos Copa sim, que venham os estrangeiros que vão gerar dinheiro na economia, vão movimentar o turismo e etc, que é a chance de recuperar um pouco desse dinheiro que foi investido nessa história. Então esse negócio de não queremos Copa é uma grande bobagem. É um tanto de gente que faz as coisas sem pensar e mais um tanto de bobo entra na onda. Agora, momento de contestação isso faz parte da democracia. E acho que o Brasil está aprendendo essa história. O Brasil ainda tem esse meio complexo de vira-latas que tinha no futebol na vida política. Ou seja, nós precisamos saber buscar os nossos direitos, contestar e etc. Mas eu acho que não tem que misturar essas coisas. Evidentemente que como a Copa do Mundo está aqui, o palco, o mundo está todo olhando para o Brasil, vai acontecer manifestação desse tipo. Mas não acho que deveria acontecer manifestação, não queremos Copa. Vamos fazer manifestação de não queremos corrupção, queremos dinheiro para a escola, queremos dinheiro para a saúde, etc. Né? Nada contra a Copa do Mundo, porque aí nós vamos perder 2 vezes. Perde o dinheiro que foi investido e perde por não ter a Copa e não resgatar um pouco desse dinheiro. A partir de agora o país está sendo vitrine aí para a Copa é o segundo evento mais visto no mundo, né, pela televisão. Exato. Então a gente vai estar de vitrine para os outros países, né? De vitrine para o mundo. Eu acho que agora... E acho o seguinte, tem espaço para as duas coisas. Vai ter manifestação e a Copa ainda está meio devagar, o brasileiro ainda não entrou no clima da Copa, mas é questão de acontecer o primeiro jogo, vai acontecer, porque nós somos apaixonados por futebol.
Então nós temos uma chance importante de receber bem o turista, de causar uma imagem positiva do país. E uma coisa importante que é o seguinte, quando vai acontecer uma outra Copa do Mundo? Aqui no Brasil. Eu acho que em função de todos esses problemas que aconteceram, da experiência que a FIFA teve com relação ao Brasil, nos próximos 100 anos não vai ter Copa do Mundo no Brasil. Então tem que aproveitar e viver esse momento. Copa do Mundo é história, Copa do Mundo é cultura, e o Brasil tem uma história importante, afinal de contas, quando a gente fala em Copa do Mundo, nós somos a potência dominante. É o único lugar que o Brasil é potência dominante, em qualquer coisa no mundo, é no futebol, é em Copa do Mundo. Então nós temos que aproveitar esse momento. Para encerrar o programa, o que você gostaria de desejar, assim? Você gostaria de realmente ver o Brasil campeão aí? Você acha que ia tirar um pouco dessa síndrome de vira-latas que a gente tem aí? Porque a gente está na era do declínio, né? Na época da decepção, como você chamou. Uhum. Você acha que é para voltar um pouco da autoestima do brasileiro? Eu não consigo torcer contra a seleção brasileira. Eu, às vezes, até tento, sabe? Uhum. Agora, o que eu quero é o seguinte. Eu não ligo de perder, igual perdeu em 1982. Mas tem que jogar com raça. Tem que jogar forte, bonito. Mostrar que nós estamos ali encarando cada jogo como uma batalha do futebol, como diz o livro. Eu acho que não tem problema nenhum perder, desde que você perca bonito. Jogando bem, jogando com raça, valorizando a torcida e etc. Vou torcer para vencer. Né? Mas se perder jogando bonito, também acho que está tudo bem. E aí vamos dar força para esses jogadores na próxima Copa do Mundo, porque ganhar e perder faz parte da vida. Com relação às manifestações, daqui a pouco tem votação, de repente a gente muda essa história no voto. Está na hora de mudar também. Uhum. Quem quiser comprar o seu livro, Lúcio, como que faz? O Batalhas no Futebol, que eu estou mostrando aqui. Muito bem. O livro está sendo vendido aqui em Varginha, na Livraria do Alessandro, em Belo Horizonte, na Livraria Leitura do BH Shopping. E pode entrar em contato diretamente comigo também no 98217777. O livro custa R$ 35. Tá certo. Lúcio, muito obrigado. Então, nós ficamos aqui com mais essa edição do Conversa Franca. Você pode ver essa entrevista novamente no nosso site. Acesse www.varginhacultural.com.br. Entre em contato conosco também pelo 3690-2710 ou 3690-2711 e também pelo e-mail tvprincesa@fundaçãoculturaldevarginha.com.br. Você fica agora com Francisco Pereira e o Jornal Cidade. A gente se vê na próxima quarta-feira, né? Da próxima semana, que a gente vai ter na primeira semana de jogo, porque o jogo começa amanhã, então a gente deve estar num clima de festa aí muito melhor, né, Lúcio? Isso. Então tá jóia. Esperamos isso. Muito obrigado. Tá certo.